Para e pensa. Mais uma vez aqui com vocês para a gente trabalhar um tema hoje muito legal também, que é como fazer as pazes com pai e mãe. Uma pergunta que me foi enviada e eu quero também apresentar um olhar a respeito desse tema. Eu costumo dizer que pai e mãe estão na base da estrutura psíquica de uma pessoa. Pai e mãe são as duas pessoas que nos recebem quando a gente chega ao mundo e neles a gente tem a referência de tudo o que a gente é. É com o pai e mãe que a gente aprende a falar, a andar. É por pai e mãe que a gente é alimentado, cuidado e protegido. É no pai e na mãe que nós vamos desenvolver a nosso primeiro modelo de personalidade. Uma criança, quando começa a crescer, nós, quando começamos a crescer, nós buscamos sempre ser bons o suficientes para pai e mãe para poder ser aceito. E a aceitação de pai e mãe, ou não, vai se refletir durante toda a vida de uma pessoa. Aliás, todas as experiências vividas diante de pai e mãe serão experiências vividas diante da vida posteriormente. Porque pai e mãe são duas figuras arquetípicas, ou seja, eles representam algo muito maior do que eles. Eles representam o grande pai e a grande mãe, que são duas estruturas primitivas, duas formas que habitam no inconsciente coletivo da humanidade. Duas estruturas que habitam também no nosso inconsciente pessoal e que são preenchidas por essas duas pessoas, seja na presença, seja na ausência. Pai e mãe, então, eles constituem a base da nossa estrutura psíquica. Muitas vezes, as experiências vividas com pai e com mãe são traumáticas. Eu costumo dizer também que pai e mãe são os dois maiores causadores de trauma de uma pessoa. E realmente é, e não escapa a ninguém. Mas eles também são as pessoas que nos deram a vida. Quando as experiências são traumáticas, elas vão se refletir durante toda uma existência. E de tempos em tempos, a pessoa será visitada por algum conteúdo da vida dela e também da infância. Assim como as experiências positivas darão força para a pessoa continuar e construir a sua história, as experiências traumáticas também trazem uma proposta de fortalecimento e de estruturação. Fazer as pazes com pai e mãe é entender o seu sistema familiar, entender a história dos seus antepassados, até chegar no pai e na mãe. Entender como é que foi a vida, como é que foi o funcionamento emocional do sistema desde os seus tataravós, ou até antes disso, ou a partir disso, como que esse sistema funciona, quais são as crenças que ele traz com ele, quais são as experiências que esse sistema traz com ele, quais são as alegrias e as dores que habitam esse sistema, porque essas alegrias e essas dores resultaram na dinâmica dos nossos pais e na forma que eles tiveram, na estrutura que eles puderam ter para nos educar, seja na presença ou seja na ausência. A ausência também preenche a forma e, incrivelmente, preenche de ausência. E aí a pessoa procurará durante toda a vida uma forma de preencher a ausência. E ela encontrará nesse desafio da vida a sua própria missão, o próprio motivo da sua existência e a estruturação da sua própria personalidade. Fazer as pazes com pai e mãe é conseguir compreender o sistema e compreender por que pai e mãe foram exatamente daquele jeito. E conseguir perceber que aquilo era tudo o que nós precisávamos para ser quem nós somos, por mais difícil que possa parecer.
Pai e mãe sempre fizeram e sempre farão somente o que puderem. É importante perceber que toda figura arquetípica, ela tem ambivalência, ou seja, ela tem dois lados. Ela tem um lado sombrio e tem um lado luminoso. Toda personalidade tem um lado sombrio e tem um lado luminoso. Portanto, toda a experiência afetiva entre duas pessoas numa relação, seja ela familiar ou não, ela vai ter também a ambivalência. Ela vai ter um lado sombrio e um lado luminoso. E nós vamos ter que conseguir abarcar os dois lados da nossa personalidade, da personalidade dos nossos pais, e perceber que eles eram seres humanos, pessoas com limitações, pessoas que traziam dores também junto com eles, que invariavelmente são as mesmas dores que nós sentimos e muitas vezes num potencial muito maior. A compreensão da história e a compreensão do sistema pode fazer esse movimento da gente olhar com mais amor para a nossa história, compreender melhor pai e mãe e perceber a intenção genuína que havia mesmo naqueles momentos traumáticos.